No ar, o estúdio COP30 hoje com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Hoje vamos falar sobre um tema essencial para o futuro do planeta, os povos originários, guardiões da floresta, detentores de saberes milenares e protagonistas na preservação da Amazônia. Eles têm um papel central nas discussões sobre clima, biodiversidade e desenvolvimento sustentável. Como garantir que suas vozes sejam ouvidas nas negociações internacionais? De que forma seus conhecimentos tradicionais podem se integrar às soluções globais para as mudanças climáticas? Você é nosso convidado. O estúdio COP30 está começando. A ação climática não é apenas um desafio científico, é, sobretudo, um desafio humano. Pensar em como o ser humano pode sobreviver diante de todas as mudanças impostas pelo aquecimento do planeta é um ponto-chave do debate. Nesse sentido, a sobrevivência dos povos originários é um dos temas a serem tratados durante a COP30. Por isso, eu vou convidar a ministra e você que está nos assistindo para acompanhar a nossa reportagem especial. Eles sempre estiveram aqui e não à toa são chamados povos originários. Por isso, a presença dos indígenas nas discussões da COP30 é tão necessária. Na quinta carta da presidência brasileira na COP, os povos indígenas são reconhecidos como protetores da biodiversidade mundial. É comprovado já cientificamente que no mundo inteiro, mais de 80% da biodiversidade do planeta estão em territórios indígenas ou de comunidades tradicionais, de comunidades locais. Então, esse reconhecimento ele precisa, para além do discurso político, sair do papel e ir para a prática, para a ação efetiva de proteção e mais reconhecimento desses territórios que fazem um enfrentamento milenar já contra as mudanças climáticas. 3.000 indígenas de todo o mundo são aguardados em Belém, no Pará, para a Conferência do Clima em novembro. A principal bandeira levantada por eles será justamente a proteção dos seus territórios. O movimento indígena brasileiro está levando como na principal demanda, dentre outras, mas a principal é que na COP os líderes globais, e no nosso caso no Brasil, seja reconhecido demarcação e proteção de territórios indígenas como política efetiva para o enfrentamento das mudanças climáticas. Pelo menos 500 representantes de povos originários devem participar diretamente das negociações com líderes mundiais durante a realização da COP30. O Brasil quer bater recorde de público, superando números da COP21 em Paris e da COP28 em Dubai, quando o total de líderes indígenas não ultrapassou 350. Os indígenas também querem debater assuntos como justiça climática, soluções de baixo carbono e financiamento. Então essa, como a gente está chamando, uma COP da implementação e também na parte de adaptação, é muito importante que nós possamos ter financiamento. A gente precisa ter financiamento para a saúde, para a educação, a gente precisa ter financiamento para todos os setores, senão a gente não consegue implementar principalmente essa pauta do impacto das mudanças climáticas através de políticas públicas. Então, quero já aproveitar, ministra, para agradecer a sua presença com a gente mais uma vez. Obrigada. Obrigada, Karine. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, vamos começar comentando essa matéria aí da Graziele Bezerra. E aí eu já quero lhe perguntar como é que os povos indígenas influenciam nessa pauta climática. Então, a presença indígena nesses eventos globais, né, sobretudo na Conferência do Clima, vem aumentando gradativamente ano a ano.
né? E nos últimos 10 anos, não só tem aumentado a presença indígena, né, mas também uma participação mais efetiva tem garantido algumas conquistas. Por exemplo, né, em 2015, onde foi assinado o Acordo de Paris, esse acordo que é tão conhecido, famoso, né, que alguns líderes globais querem sair sempre, né, ficam ameaçando. Então, ali a gente conseguiu que o texto final, né, o resultado da COP21, que foi essa, garantisse o reconhecimento do conhecimento dos povos indígenas como uma das alternativas para enfrentar a crise climática. Então, de lá para cá, a gente tem conseguido construir uma plataforma, né, junto povos indígenas e comunidades locais, para fazer esse debate, como que os povos indígenas e comunidades locais contribuem para o enfrentamento dessa crise, né? Então, essa plataforma acontece todos os anos, naquele momento que se discute a preparação técnica para o texto final das COPs, né? Por exemplo, acontece em junho na Alemanha, em Bonn. E a gente tem conseguido levar ali as contribuições indígenas e trazer o tema de florestas, de territórios indígenas para esse debate. Porque já serão 30 COPs esse ano, né? Isso. E o tema de floresta, de territórios, ainda não tinha sido tão bem debatido como agora. Então, os povos indígenas têm garantido essa presença, essa incidência direta de trazer, né, a importância dos povos, do modo de vida dos povos, a relação com a natureza, o cuidado com os territórios indígenas, que comprovadamente são os mais protegidos, seja no Brasil ou no mundo. A presença indígena em si já garante, né, floresta em pé, biodiversidade protegida, água limpa, alimentação sem veneno. Tudo isso se soma, né, quando se trata de mitigação das mudanças climáticas. Com certeza. Uma outra coisa que me chama bastante atenção, ministra, ali na reportagem, é a quantidade de indígenas participando de uma COP, né? Na reportagem a gente falou aí que nas últimas COPs, mais ou menos 300 indígenas. Queria que a senhora nos dissesse qual é a expectativa agora. A gente teve a maior participação indígena na história das COPs em Dubai, na COP28. Tivemos ali pelo menos 350 indígenas do mundo, né? Naquele momento parecia muito, né? A maior delegação indígena. Mas depois a gente viu que essa presença ainda é muito incipiente, considerando outros setores que participam, né, de forma muito mais, assim, com maior quantidade. Então, nós estamos trabalhando para esta COP aqui do Brasil, uma COP que acontece na Amazônia, né? Justifica que seja a maior e melhor COP em participação e protagonismo indígena. Então, nós estamos aguardando em Belém pelo menos 3.000 indígenas do Brasil e do mundo, né? E considerando a Zona Azul, estamos pensando de ter um número de 1.000 indígenas, né, no total, para que a gente possa, aqui no Brasil, superar Dubai. Queria saber, ministra, quais são os principais desafios para a gente assegurar a participação de povos indígenas, não só nas COPs, mas em eventos internacionais? Realmente, assim, os desafios são imensos. Primeiro, que a participação nesses eventos globais, esses eventos das Nações Unidas, tem regras próprias, critérios próprios e tem limitação na participação. Então, para a gente participar diretamente na Zona Azul, que é o espaço oficial da COP, a gente precisa de um credenciamento, né? E esse credenciamento ele é bem limitado. Nós, povos indígenas, sempre participamos como observadores, né? A gente vai como ONG ou a gente vai na lista do governo, a gente sempre conseguiu vagas, credenciamentos, né, pela lista oficial junto ao Itamaraty, e agora não vai ser diferente, né? A gente está conseguindo também garantir esse credenciamento no Itamaraty, mas a própria UNFCCC, o Secretariado Executivo, né, da ONU, tem discutido a redução da participação da sociedade civil nesses espaços das conferências. E eu digo a redução geral, né? Então, isso é muito ruim, porque acaba limitando a participação das pessoas. Claro. E se as pessoas estão já diretamente impactadas
com, né, as mudanças climáticas, é justo, né, que as pessoas possam participar, inclusive para estar trazendo as contribuições e participando aquilo que lhes afetam diretamente. E aí, durante as COPs, um dos temas centrais é a transição energética, né? E aí a gente traz o complemento, uma transição justa, que inclua as pessoas, que escute as pessoas, que considere, né, essas distintas realidades. Então, é justo que as pessoas estejam ali dizendo como estão sendo impactadas e como enxergam, né, essa mudança, como enxergam essa transição. Então, a gente tem falado muito, né, dessa transição justa. Então, esse é um dos desafios. O outro é a questão de orçamento mesmo, né? Para você levar uma delegação, tem muito custo. Quando esse evento vai acontecer, geralmente o país realmente aumenta muito os preços de hospedagem, né? Todas as despesas aumentam, a alimentação. Então, é um custo muito alto para a gente levar uma delegação indígena com um número significativo de pessoas, né, para estar ali durante todo esse período, que é um período longo, né? As COPs geralmente duram 13 dias de evento, mas antes acontecem as preparatórias, acontecem as discussões prévias. No nosso caso, tem a reunião do caucus indígena, que é onde os indígenas do mundo inteiro se reúnem para discutir posicionamentos comuns, né, para fazer ali os consensos. A plataforma de povos e comunidades locais também se encontra previamente. Então, acaba sendo praticamente um mês, né? Então, essa questão de recursos também é um desafio muito grande, né, para a gente conseguir manter essa participação indígena efetiva nesses espaços. Sem dúvida, muitas questões envolvidas. Depois do intervalo, a gente continua essa conversa com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, sobre a COP30. É rápido, não sai daí. De volta com o Estúdio COP30, nessa entrevista com a ministra Sônia Guajajara sobre a participação dos povos indígenas, povos tradicionais, na COP30. Ministra, em todos os programas, a gente está convidando representantes da sociedade civil para participar da nossa conversa. A nossa primeira participação de hoje vem da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB. Há mais de 30 anos, a entidade trabalha na articulação política e no fortalecimento das organizações indígenas por toda a Amazônia Brasileira, especialmente na demarcação de terras tradicionais. Vamos acompanhar. Como o Ministério dos Povos Indígenas pode contribuir com a solicitação dos povos indígenas em relação a que os países podem reconhecer a demarcação dos territórios indígenas como uma política climática. Bom, tocou num ponto que é um ponto-chave para os povos indígenas, né, ministra? Que é a demarcação de terras, né? Importante no Brasil e importante no mundo inteiro. E aí, como é que fica? A gente tem feito muito esse debate, tanto aqui no Brasil como, né, nos eventos internacionais que a gente participa, e a gente vê muito, né, a comunidade internacional apoiando, né, e sempre está junto com essa pauta da demarcação das terras indígenas, entendendo que é, sim, uma das medidas eficazes para enfrentar a crise climática, né? É lógico que a gente tem aí muitos desafios, correlação de força, né, que acabam impedindo ou fazendo com que esse processo demore ainda, né, muito mais para se concluir os processos demarcatórios. Aqui o presidente Lula tem se engajado bastante, tem demonstrado esse compromisso para demarcar territórios indígenas. Em 2 anos, né, porque ainda no final do ano passado, a gente conseguiu superar os 10 anos anteriores em demarcação das terras indígenas, né? Até agora são 16 territórios indígenas já homologados
no governo do presidente Lula, né, com essa participação direta do Ministério dos Povos Indígenas. E nós estamos trabalhando aqui, junto ao Ministério do Meio Ambiente, das Relações Exteriores, para que a demarcação de terras indígenas entre, agora ainda nesta COP, como um anexo do documento da COP e no próximo ano entre já com esse reconhecimento, né, de ser uma política climática. Né? O territórios indígenas precisa ser reconhecido como uma das medidas de mitigação ao enfrentamento à crise climática. Então, estamos juntos, Toia, estamos nesse debate aqui junto para que a gente possa realmente conseguir esse reconhecimento do Brasil e dos líderes que compõem a Conferência do Clima. Tomara, né, ministra? Muito importante. Queria que a senhora dissesse para a gente como é que os conhecimentos ancestrais podem contribuir aí nas soluções para o clima no mundo. Acho que os conhecimentos, né, tradicionais dos povos indígenas contribuem já naturalmente com o modo de vida, né, que os povos indígenas exercem junto à natureza, né? Porque tudo que nós indígenas fazemos traz esse conhecimento do que a natureza oferece, seja para os medicamentos, né, as medicinas, a cultura, a alimentação. Né? Nós temos no Brasil uma média de 120 grupos de povos isolados, que vivem sem nenhum contato com outras pessoas, nem mesmo com os indígenas que estão no mesmo território. E eles estão lá, né? Estão lá e decidiram viver assim, então a gente busca a proteção dessas áreas que eles vivem, né, no entorno também, para que eles possam ter ali todos os recursos necessários para continuarem vivendo, né, e vivendo bem. Então, isso mostra como que o conhecimento dos povos indígenas, por si só, garante a vida, né, no planeta, a vida na Terra. Então, essa comprovação, né, da biodiversidade nos territórios indígenas ser a mais protegida do planeta, né? Onde está a floresta em pé, onde está as nascentes, né? A água limpa. Então, mostra que nós, povos indígenas, temos um uso responsável, sustentável, né? Que utiliza sem destruir, que não precisa desmatar, não precisa acabar com tudo para poder você ter ali o que precisa, né? Então, é muito mais fácil você valorizar, proteger, né, os modos de vida, o conhecimento ancestral, a bioeconomia que é gerada por esses povos, do que simplesmente você chegar e destruir tudo, né? Porque é exatamente a floresta viva, a biodiversidade viva é que garante a água limpa e tudo que a gente precisa para continuar vivendo. Sem dúvida. Eu queria até saber, ministra, os exemplos concretos aí, se a gente tem exemplos concretos de como essas práticas indígenas influenciam em políticas públicas na área ambiental. Olha, a gente tem aqui, né, no Brasil uma grande conquista, que é a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas. Estamos trabalhando para a gente ter, inclusive como resultado da COP, recursos para implementar de forma suficiente essa política nos territórios indígenas. Que aí é isso, né? Você valorizar as iniciativas que os indígenas já praticam nos seus territórios. Né? Que é as roças, né? O plantio dos alimentos de forma diversificada. A gente não investe em monoculturas, né? E comprovadamente a agroecologia, a agrofloresta e esses alimentos diversificados contribuem, né, já significativamente para não emissão. Porque a gente está falando de emissões, mas também daquilo que está estocado, né? Porque o que provoca a mudança climática são as emissões dos gases, né, que provocam o efeito estufa. Então, a gente, além de não emitir, a gente ainda consegue tirar aqueles que foram emitidos com a floresta em pé, sabe? Então, é um modo de vida. É só você considerar o jeito que os indígenas vivem, que já está, por si só, contribuindo significativamente, né? Que, aliás, é um jeito totalmente sustentável, né, ministra? A senhora mencionou a agrofloresta, que eu acho que é um
um bom exemplo disso, né? Os indígenas só trabalham dessa maneira e aí a gente já vê várias experiências pelo Brasil, por exemplo, com essas agroflorestas. Eu queria saber como é que os povos indígenas, se já há uma conversa entre as experiências indígenas e a ciência também nessa preservação do clima. Há uma troca aí entre cientistas e indígenas ou ainda não? Olha, eu acho que essa experiência tem conseguido avançar um pouco, né? Porque, como eu falei no início, a COP21, com o Acordo de Paris, ali reconheceu, né, o conhecimento indígena como um dos conhecimentos, né, para enfrentar a crise climática, mas também como um conhecimento que deve ser aliado ao conhecimento científico. E os cientistas já têm buscado muito, né, essa troca de saberes, esses diálogos. Alguns eventos têm acontecido já, né, com os cientistas. Eu participei agora na Espanha junto com um cientista, né, muito bom lá, que reconhece os saberes indígenas, né, para que eles possam também trazer, né, para a ciência esse complemento da sabedoria ancestral, né? E aí muita gente tem buscado essa visão dos povos indígenas quando fala, por exemplo, mudou as estações, mudou o período da chuva, mudou o período de plantar, qual é o período mais adequado para se plantar determinada semente, né? Quando ela nasce, quando ela incha ali e acaba não brotando. Então, os indígenas têm muito esses saberes que vêm mesmo do conhecimento próprio, né? E isso se soma muito, né? Se soma muito sobre as ervas, né? As plantas, para que serve, qual o princípio ativo que cada uma daquelas plantas tem, que, né, trata determinadas enfermidades. Então, isso tem realmente avançado bastante. Eu acho que com esses acordos internacionais, né, reconhecendo o conhecimento tradicional como científico, tende a aumentar cada vez mais. Eu gosto muito de ressaltar um ponto que a ministra Marina sempre traz para a gente, que ela sempre diz que antes a gente se preparava, né? A gente tentava se antecipar à mudança climática. E ela sempre diz que hoje a gente vive a emergência climática, né? Quero saber de que forma essa emergência climática toda que a gente vê aí, seca, enchentes, isso impacta, né, os povos indígenas. De que maneira isso tem impactado os povos indígenas, ministra? Olha, impacta no dia a dia, né, na vida indígena, porque a gente depende da água para fazer nossos rituais, né? Alguns rituais são praticados dentro da água e muitos riachos, igarapés, rios secam, você não consegue mais ter, né, ali essa facilidade de praticar os rituais. Então, é um impacto direto na cultura, né, na própria identidade. Impacta na alimentação, quando a gente não consegue mais ter tudo que precisa, né, no tempo certo, mesmo você plantando, você produzindo seus alimentos, você nem sempre consegue garantir, né, que esses alimentos cresçam, deem frutos por conta da mudança do regime das chuvas, né? Então, impacta diretamente na segurança alimentar. Impacta no deslocamento, quando acontecem essas grandes secas na Amazônia, por exemplo, os rios são os caminhos, né? São as estradas para o deslocamento desses indígenas para outras aldeias, para a cidade, dos pequenos para as escolas. E quando acontecem essas secas, eles ficam totalmente impossibilitados de circular, né? Então, o rio, né? Os rios para nós é água, é alimento, né? E é também o transporte. Então, é um impacto realmente assim, direto, diário, né? na vida das pessoas. A importância do Ministério dos Povos Indígenas nesse apoio aí, nessa retaguarda, né, ministra, para apoiar esses povos diante dessas dificuldades aí. Né? Não temos dúvida, né, que a criação do Ministério dos Povos Indígenas traz aí, né, assim, um apoio significativo para essa construção das políticas públicas que considerem essas distintas realidades. Assim como, né, a gente consegue alcançar hoje lugares que antes a gente não alcançava somente, né, estando no movimento indígena ou falando enquanto liderança, porque hoje, com o Ministério, a gente consegue estar no centro,
né, trazer a pauta indígena para a centralidade do debate público. E isso alcança muito mais gente, né? Com certeza. Olha, a gente vai para o intervalo, coisa rápida, e já voltamos a conversar sobre a participação dos povos indígenas na COP30 em Belém do Pará. Até já. De volta com o último bloco do Estúdio COP30. Hoje com a gente, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. A gente abre esse último bloco com mais uma participação da sociedade civil. O Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, o OPI, é uma organização civil sem fins lucrativos que representa e articula uma rede de indígenas e não indígenas. O OPI atua na promoção e na garantia de direitos desses povos. Vamos acompanhar. Considerando a importância dos territórios indígenas nesse contexto de mudanças climáticas, que expectativa os povos indígenas podem ter com relação aos resultados da COP? Opa, então vamos lá, ministra. Vamos falar das expectativas, então, para os resultados da COP. Bom, Elias, obrigada, né, pela tua participação. Olha, a gente vem trabalhando muito, né, para que territórios indígenas entre, né, como um dos resultados efetivos desta COP. Né, principalmente porque já está comprovado, né, o papel que os territórios indígenas exercem frente à crise climática, né, e segundo que nós precisamos desses territórios livres para os indígenas terem ali a sua, né, a sua identidade plena vivida no dia a dia, né? Então, demarcação de terra indígena segue sendo um dos temas, né, principais para os povos indígenas e para o Ministério dos Povos Indígenas, né? Seguimos aí na luta para avançar com a demarcação dessas terras. E esse evento, né, a Conferência do Clima, precisa reconhecer, né, o quanto que os territórios indígenas contribuem, né, significativamente para esse enfrentamento à crise climática, né? E nós esperamos muito que esse debate se amplie nesta COP, né? Aqui, com os ministérios envolvidos, a gente já tem feito seminários, já tiramos ali encaminhamentos. Estamos agora com um documento que apresenta essa proposta de território indígena como política climática para ser discutido no âmbito do SIM, que é o Conselho Interministerial de Mudança Climática, né? Já apresentamos esse documento lá, o SIM vai analisar e aí a gente espera muito que ele compreenda, né, essas contribuições que vêm desse debate do movimento indígena, né? E também já com esse respaldo do Ministério do Meio Ambiente, Relação Exterior, que já compreendeu, né, a importância de incluir territórios indígenas, né, como uma política climática. E aí a gente espera que até no próximo ano, porque não dá para incluir coisa nova, né? Quando vai chegando o próximo, não dá mais para incluir coisa nova. Então a gente quer que territórios indígenas entrem na contribuição nacionalmente determinada, que é as NDCs que cada país apresenta, né? Entre que são os no ano que compromissos. vem, exatamente. Entre no ano que vem na nossa NDC do Brasil. Ministra, sendo essa COP em Belém, na Amazônia, como é que que simbolismo isso tem, isso traz para essa COP? Olha, acho que primeiro para o povo que vem, né, as pessoas que virão, conhecer a Amazônia como ela é. É uma Amazônia que tem pessoas, que tem culturas, que tem, né, muita diversidade e muita biodiversidade. E talvez tirar essa visão romântica que muita gente ainda tem, né? Que a Amazônia é aquele lugar que tem somente muita mata, floresta, bichos, animais, e que está lá totalmente intacta, né?
Então, eu acho que essa COP na Amazônia precisa impactar as pessoas no sentido também de que essa Amazônia está precisando de muito cuidado, né? Ainda tem muitas invasões, né? Tem processos de exploração ilegal, né? Nos territórios indígenas, mas também em outras áreas públicas, né? Tem exploração ilegal de minérios, né? De garimpo, que acaba violentando a vida das pessoas, que acaba influenciando muito ali, né, nesta realidade. Então, eu acho que as pessoas precisam entender que é uma Amazônia que precisa ser protegida, mas protegida com toda a sua gente, considerando os direitos humanos das pessoas. Ministra, a gente vê, a senhora sempre ressalta isso, que os povos indígenas são os guardiões da floresta, né? E eu gostaria de ouvi-la a respeito de como os povos indígenas têm se organizado aí pelo resto do mundo. Há uma interlocução entre os povos indígenas pelo mundo. No Brasil, a gente sabe, né? A gente tem um ministério dedicado aos povos indígenas, né? Que a senhora hoje comanda. E como é isso pelo mundo? O mundo está atrás do Brasil ou há países também que são avançados, né, ou discutem essa política indígena com mais força? Como é isso? Assim são dinâmicas diferentes, né? Aqui no Brasil, certamente, com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, o Brasil sai na frente, porque traz, né, povos indígenas para discussão direta, né, e para toda essa construção de políticas públicas, né? Nós estamos sentados à mesa, né? Nós temos um lugar à mesa agora, então isso faz muita diferença, né? A Venezuela tem o Ministério dos Povos Indígenas também, já muito antes de nós, né? Já há 18 anos a Venezuela tem o Ministério dos Povos Indígenas, é uma ministra mulher também, né? Mas nós temos alguns países que ainda negam o reconhecimento até dos povos indígenas, né, enquanto povos originários, né, enquanto direitos diferenciados. E a gente tem uma articulação muito boa internacional, né, que considera aí todos os continentes. Nós fazemos parte, enquanto indígenas do Brasil, da Aliança Global de Territórios Comunitários. Essa aliança global inclui Indonésia, a Bacia do Congo, América Central, a Bacia Amazônica, né? E nós aqui, Brasil, estamos como co-coordenação dessa aliança global, que tem uma incidência e influência direta nesses eventos internacionais, né? Aí nós temos aqui a Bacia Amazônica, que tem ali os 9 países, que também a gente faz parte, né? E o Caucus Indígena, que é o espaço no âmbito das conferências tanto do clima quanto da biodiversidade, reúne ali uma representação das 7 regiões etnoculturais do mundo, considerando os continentes. E todas essas representações, né, têm o tempo, né, reuniões periódicas. Hoje, quando eu sair daqui, terei uma reunião da nossa comissão internacional, que foi criada no âmbito já da conferência da COP30, né, que aí a gente vai tratar ali dos temas globais. Como que a gente chega num evento como esse com uma posição unificada? E aí, certamente, a gente traz os temas, né, de territórios, considerando territórios terra, água, porque tem os indígenas que são também dos oceanos, das ilhas, né? Sim. Floresta, terra. Então, a gente traz esse debate do território, a gente traz esse debate da transição justa, né? E a gente traz também o debate do financiamento climático direto. Como povos indígenas podem acessar diretamente os financiamentos que são anunciados no âmbito da COP, né, para enfrentar a crise climática. Então, a gente consegue ter ali, né, uma representação boa, né, de indígenas do mundo para que a gente tenha esses, né, consensuadas essas proposições maiores. Aliás, financiamento também é um ponto-chave nessa discussão e há quem defenda, inclusive, um financiamento específico para os povos indígenas, né, ministra? A senhora acha que a gente está avançando nessa discussão? Estamos, né? Enquanto Ministério dos Povos Indígenas, nós estamos como autores, junto com o Ministério do Meio Ambiente e MRE, discutindo um mecanismo financeiro, né, para o enfrentamento à crise climática e trazendo uma garantia
do financiamento direto para povos indígenas. Então, nesse mecanismo do TFFF, que é Fundo Florestas Tropicais para Sempre, ali vamos já deixar garantido 20% de tudo que cada país arrecadar, né, para povos indígenas e comunidades locais. Então, isso já está bem avançado, né? Ministra, quero aproveitar essa reta final aqui para pedir que a senhora deixe a sua mensagem aí para quem está nos acompanhando, quem vai nos acompanhar durante toda a COP. O que a senhora pode dizer? Como é que a gente vai sair dessa COP? Olha, nós, enquanto brasileiros, brasileiras, né, e eu, enquanto indígena e da Amazônia, precisamos primeiro acreditar, apostar que esta COP será a COP da implementação. A COP que tenha resultados efetivos nos acordos assumidos pelos países, sobretudo pelos países ricos, né? Compreenderem que precisam aportar recursos para os países em desenvolvimento para que a gente possa implementar ações concretas, né? Que de fato venha não só mitigar, mas acabar com a crise climática. É isso. Acabou o nosso tempo. Eu quero agradecer à ministra Sônia Guajajara pela nossa conversa de hoje. Eu quero desejar uma excelente COP para a senhora. Obrigada. É isso, e o Estúdio COP30 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa.